Olá, sejam bem-vindos a mais um Terça da Conjugalidade por aqui. Bom, o tema de hoje é um pouquinho polêmico, e é um tema que aparece todo ano aqui no consultório, e por isso eu resolvi falar sobre ele aqui hoje com vocês. Dezembro chega e, de repente, a mesa da família parece quase que um tabuleiro, onde o casal vira só peça de um jogo. E não é drama, sabe? É a dinâmica mesmo que aparece de uma forma muito forte ali naquele momento. Porque juntar a família de origem, né, e a parceria amorosa no mesmo ambiente é como colocar duas versões lado a lado. A versão que você se tornou e a versão que a sua família acha que você ainda é. E é aí que muitos casais acabam travando. Se você já sentiu que nas festas vocês deixam de ser casal e viram quase que anfitriões assim das expectativas dos outros, respira, que isso é muito mais comum e muito mais profundo do que parece realmente ser. Não é só sobre receber as pessoas ou comparecer aos eventos de final de ano. Tem muitas camadas aí por trás. O que acontece, né? A família de origem funciona como um sistema cheio de lealdades, de crenças, jeitos, piadas internas, lugares fixos na mesa e algumas funções e jeito de se comunicar que ninguém questiona. Já o casal é um sistema novo. Ainda que seja uma relação de bastante tempo, é um sistema mais novo do que o sistema familiar de onde a gente vem, né, da nossa família de origem. E como um sistema novo, ainda está aprendendo a existir, está fortalecendo acordos e criando a sua própria forma de funcionar, quais são as suas regras, construindo uma casca de proteção para aquilo que eles estão construindo. Quando esses dois mundos se encontram, às vezes eles não se encaixam. E o que muita gente acaba chamando de frescura, né, é na verdade o casal tentando se proteger de ondas emocionais que muitas vezes eles não sabem nomear e muito menos sabem administrar. A dinâmica, ela aparece nos pequenos gestos. Então, assim, o parceiro que volta às vezes para o papel de filho super obediente, a parceira que encolhe para não desapontar a mãe, o sogro que começa a testar alguns limites, a tia que insinua que o casal deveria fazer isso ou aquilo outro, ou que já está na hora de ter filhos, por exemplo. E o casal ali tentando não brigar, tentando se equilibrar, tentando parecer simpático muitas vezes, enquanto por dentro já está rolando uma desconexão, o casal já está ali meio deslocado, sabe? E não é falta de maturidade na relação, mas existe muitas vezes uma disputa velada, uma disputa invisível de lugares em que cada um se encaixa nesse sistema familiar que muitas vezes entra em choque nessas datas. E aí a mesa, esse objeto da casa, esse espaço tão simbólico, onde as famílias se reúnem no final de ano, tem cheiro de comida e tem cheiro de memória. Né? Tem um sabor de riso, misturado com algumas lembranças ali que às vezes começam a doer, e é um lugar onde edições antigas da sua história podem reaparecer sem aviso prévio. E quando reaparece, o casal acaba sentindo. Por isso que você fica irritado, mais sensível, reativo, porque dezembro cutuca mesmo feridas que às vezes a gente acha que já tinham cicatrizado, que a gente já tinha deixado para trás, né? Então tem quem sofra na casa dos sogros e tem quem trave diante da própria família. E tem quem se parte ali e se divide, tentando agradar os dois lados, como se tivesse a obrigação de ser uma ponte, um tradutor, mediador, pisando em ovos ali o tempo todo entre um sistema e outro, né? O casal e a família de origem. Mas é importante saber, essa divisão não é por falta de amor em relação aos seus pais, em relação ao lugar de onde você veio, e nem porque a sua relação é frágil, né? Ou porque o seu casamento ainda não está consolidado. Você está dividido porque ali existem raízes brigando pelo mesmo espaço, né? E a pergunta que geralmente chega aqui é como é que eu equilibro tudo, né? Que na verdade se traduz muito como eu posso agradar todo mundo. Mas eu digo que na verdade o que a gente precisa pensar nessas situações é como é que o casal pode se proteger sem se perder, né? Como cada um pode honrar sua história, honrar sua família,
sem abandonar aquilo que está sendo construído junto. Porque a família de onde a gente veio é a nossa raiz, é a nossa história. Mas a família que a gente está construindo, com ou sem filhos, né? O casal ali, é um projeto de futuro. É o que vai adiante. Em algum momento, há de fato uma despedida simbólica, e em um dado momento, com o falecimento, né, de alguns entes da família, uma despedida real, do campo do real mesmo, das pessoas e daquelas histórias, para que elas possam viver dentro de nós. Mas aí já é um tema para um outro vídeo. E para a gente voltar aqui para a temática do Natal, muitos casais eles acham que o problema é a festa, né? Mas o problema na realidade, pelo que eu observo, né, esses anos em atendimento de casal e nos meus estudos, é que não há um acordo prévio, sabe? O problema é muito mais não terem combinado antes quais são os limites, não terem clareza, sabe, sobre o que um precisa do outro para poder atravessar aquele ambiente sem se ferir e sem ferir a relação. Então, vocês não precisam de estratégias mirabolantes, vocês precisam de delicadeza com a própria história e firmeza com aquilo que estão criando, para sustentar aquilo que é novo diante do que é velho, daquilo que já existia. Então, conversem antes, combinem sinais, palavras específicas, defina o que é negociável e o que não é negociável. E, principalmente, lembrem que vocês são uma equipe. Vocês estão no mesmo time. Não é um contra o outro, né? E equipe não adivinha. Equipe combina estratégia, ou seja, equipe se comunica. E se comunica antes. Dezembro escancara, né, o que já estava ali, só que silenciado. E às vezes esse incômodo ele é um convite para que o casal crie novos lugares, novos acordos, novas formas de existir, mesmo diante das velhas mesas e de membros tão queridos, mas que podem ter um impacto tão significativo e às vezes negativo na relação. Então, se as festas te deixam em alerta, saiba que você não está sozinho. Isso não é fraqueza, é só a vida pedindo mais verdade entre vocês, mais presença na relação e mais cuidado para manter esse vínculo saudável, nutrido, fortalecido diante de outras dinâmicas. Se esse vídeo te ajudou a enxergar alguma coisa, deixa aqui nos comentários. E se você quiser aprofundar isso na sua relação, aqui no canal tem muito conteúdo para vocês, é só se inscrever. Até semana que vem com mais um Terças da Conjugalidade. Tchau!